Fala pessoal, boa tarde a todos. Mais uma live aqui, Suno Meio-Dia. Então vamos falar aí bastante sobre economia, dados macroeconômicos. Hoje vamos falar bastante de debêntures aqui no Brasil, né? Títulos de renda fixa aí que bastante gente conhece, ou às vezes até tem um pouco de medo, né? E talvez com razão, né? De alguns papéis aí que podem gerar um pouco de medo. Como sempre, estou aqui com meus amigos Gustavo Sung e Rafael Pérez, nossos economistas aqui da Suno. Bom, para não enrolar tanto aí o pessoal, enquanto o pessoal almoça, esquenta a marmita aí, como o Sung sempre fala, vou passar a bola aí para o Rafa e vamos traçar um pouco do panorama aí internacional, como que está o cenário aí. Pode tocar, Rafa. Boa. Eu acho que vou começar aqui falando por China, né? Que acho que esse é um ponto de atenção, né? Que tem tido aí nos mercados internacionais, que é algo que a gente já tem trazido já há um tempo, né? A China ela tem decepcionado um pouco, crescido um pouco abaixo do potencial nesses últimos meses, né? Então veio muito forte ali no começo do ano, né? Crescendo muito, né? Então isso trouxe um certo otimismo nos mercados. E os últimos dados sobre China têm mostrado que a economia está patinando um pouco mais, né? Se a gente olhar varejo, indústria, exportações, investimentos. A gente teve agora algumas empresas lá, incorporadoras, né, com problemas de falência, né, com uma série de problemas ali, não são suas dívidas, enfim. Então, você tem um contexto mais desafiador ali na China, né? Então, isso tem feito com que os mercados tenham ficado um pouco mais pessimistas com o crescimento da China. E se a China cresce menos, o mundo cresce menos, né? Então, isso acaba também sendo reflexo, né, de um mundo que cresce menos. Então, a China ela tem trazido esse ponto de atenção, né? Isso fez com que muitos mercados aí apresentassem volatilidade, né? A economia chinesa a gente já vem, né, como eu falei, ela tem alguns problemas de demanda ali, né? Então, o consumo das famílias tem sido prejudicado recentemente. Você tem desemprego alto entre jovens, crise no setor imobiliário, então, a própria economia crescendo menos, menor confiança dos consumidores, né? Então, uma série de questões que tem minado um pouco a demanda. E aí, isso tem se traduzido em deflação lá, né? Então os preços estão caindo por conta desse desequilíbrio entre oferta e demanda. Enfim, né? A China ela tem um desafio grande que é entregar uma meta de crescimento de 5%, né? Isso que é o que o governo estipulou. Então, a gente tem que acompanhar aí os próximos passos, dados, né, para ver como é que vai se dar, né? A China tem tido um crescimento muito heterogêneo, né? Algumas áreas, apesar dessa desaceleração, algumas áreas têm crescido um pouco mais do que outras, né? Principalmente serviços, indústria tem caído mais. De toda forma, e acho que esse é um ponto que explica por que os mercados estavam aí mais pessimistas nas últimas semanas. Isso refletiu aqui na Bolsa, também lá nos Estados Unidos, enfim. Acho que é um ponto que mostrou por que os mercados aí estavam mais voláteis nas últimas semanas. Algumas considerações adicionais. A gente teve problemas de possíveis riscos no setor imobiliário lá na China. Isso acho que gerou uma volatilidade extra. Os impactos de um menor crescimento chinês sobre o mercado de commodities, aí explica um pouco o movimento do minério de ferro e do próprio petróleo. E aí, o terceiro ponto é que a China cortou a taxa de juros de ontem para hoje, a taxa de juros de um ano, né? A de 5 anos, se eu não me engano, ficou inalterada. De um ano saiu de 3,55 para 3,45, mais um indicativo que o governo chinês está tentando incentivar a economia para, de novo, tentar cumprir a meta de 5%. E aí, acho que o ponto principal, mas você pode estar nos perguntando mas a China está crescendo, qual que é o problema disso? E por que está tanto receoso o mercado, né? E o ponto que a gente olha esses dados, pessoal, é sempre olhar o dado em relação à expectativa que tinha sobre o dado. Porque se o dado sai, vamos dizer, 10, e o mercado espera 8, quer dizer que teve um gap de 2 acima do que esperado, que explica, vamos dizer, atividade econômica mais forte. Então, olha, isso é de forma, vamos dizer, de certa forma positivo. Eu esperava um crescimento mais baixo, veio mais alto, algo que eu não incorporei. E aí, o mercado, às vezes, toma esse dado como um fator positivo e a bolsa vai bem. Agora, por exemplo, eu esperava um crescimento de 10 e veio 3, alguma coisa aconteceu que eu não esperava, que fez um crescimento muito abaixo do que o ideal, né? O que o projetado, o que o consenso do mercado, o que estava precificado. E aí é isso que está acontecendo com a China. Então a gente esperava, vamos dizer assim, um crescimento de 5%, veio 3,7%. Epa, está com um crescimento menor. Então, para poder cumprir a meta, o governo chinês tem que incentivar. Por que será que está vindo mais baixo?
Será que as pessoas estão consumindo menos? Taxa de desemprego entre os jovens está mais alta? Então, temos que entender, e isso acaba gerando esse descasamento entre o projetado e o número real, acaba gerando uma certa volatilidade. Então, é esse conceito por trás que se tem quando a gente olha esses dados. E o mercado vai recalibrando. Isso me lembra quando saiu o resultado de Meta, né, Facebook, não lembro se foi em 2022 ou 2021, mas essa questão de expectativas, né, você pega lá, acho que várias empresas de tecnologia estavam caindo, tanto em termos de, não só a cotação ali, né, na bolsa, mas os números, né, os resultados que estavam saindo de receita e tudo mais, estavam caindo e praticamente só o Facebook estava subindo, só que a cotação caiu porque o mercado esperava, tipo, um crescimento, igual você falou, né, esperava um crescimento de, sei lá, 3% e cresceu só 1%, e todo o resto caiu, então é engraçado que às vezes mesmo um dado bom, né, que nem China está crescendo 3,7%, tipo, só que não era a expectativa do mercado, né, então isso é engraçado que mesmo com um dado positivo, você pode ver uma reação negativa, porque não era o que era esperado um crescimento maior, né. Enfim, acho que é engraçado esse tipo de coisa, porque no fim é a expectativa, né, e narrativas que acho que mandam um pouco no mercado, assim, principalmente no curto prazo, né. Exato, é só um parênteses aqui, 3,7 foi um número chutado, 3,7 foi o crescimento da atividade industrial aqui, não foi do PIB como um todo, mas foi um número aí só para exemplificar, né. E aí, Rafa, a gente teve Estados Unidos também, semana passada, acho que comentar uma coisa que a gente já vinha falando, né, temos dados bastante montanha-russa, eu vou dizer, tá? E aí tem dados que são positivos para a atividade econômica, que seria ruim para a inflação, e uma semana outra, dados, por exemplo, de taxa de desemprego maior do que esperado, pedidos de seguro-desemprego, né, maior do que esperado, que é positivo, que mostra um desaquecimento do mercado de trabalho. Então a gente fica nesse samba, né, dados bons, dados ruins para a inflação, que impactam, né, de certa forma, positiva ou negativamente, mas eu acho que, de toda forma, o cenário não mudou, então acreditamos aí que os juros devem continuar estável, sem mais altos pela frente, e eu já puxo a agenda da semana, para aí depois eu queria deixar o Vini só falando de mercado de debêntures, que sexta-feira a gente tem o Jackson Hole, que é um evento que reúne banqueiros e presidentes de bancos centrais ao redor do mundo, se reúnem nos Estados Unidos, se não me engano, em Kansas, e vão ficar discutindo ali política monetária para os próximos anos, as perspectivas, a atual conjuntura. E sexta-feira o presidente do Fed, o Jeremy Powell, vai discursar. E aí o mercado está à espera para ver se temos algum indicativo dos próximos passos da política monetária. Se teremos mais altas, se paramos por aqui. Mas eu acho que ele deve sinalizar algo que acho que é consenso, que não teremos cortes esse ano. Mas aí o mercado está esperando para ver o que o Powell vai falar. Acredito que ele vai sempre repetir seremos data dependentes, né? Reunião a reunião, vamos esperar os dados como vai vir, e aí a gente deve enxergar os próximos passos, que a reunião é em setembro, se eu não me engano. Eu acho que de internacional é isso que tem corroborado um pouco o mercado. A agenda da semana já foi, aí a gente tem o Boletim Focus, que foi divulgado esta manhã. Boa. Só antes de colocar na tela aqui, não sei se o pessoal tiver alguma dúvida, algum comentário, podem enviar aqui, que a gente está de olho aqui no chat, beleza? Coloquei aqui, vamos ver se dá para... Tá dando para enxergar? Boletim Focus? Ainda não. Ainda não. Não. Oi. Vixe. Aí. Foi. Boa. Foi. Boa. Então, o Boletim Focus, eu acho que ele vem mais ou menos a mesma toada do que veio semana passada, né? Sem grandes alterações, né? A gente já tem falado algumas semanas, o mercado já meio que incorporou e calibrou aí as suas expectativas para as diversas variáveis. Ele vai mudar de fato quando tiver algum fato relevante, né? Em relação a qualquer uma dessas, né? IPCA, PIB, câmbio Selic. Então, por isso que a gente viu que houve uma maior estabilidade. A gente nota no IPCA que houve uma alta, né? Estava em 4,84, foi para 4,90. Muito por conta aí desse reajuste que teve pela Petrobras aí sobre diesel, sobre gasolina. Provavelmente o mercado já incorporou isso, teve uma leve alta, né?
Então, isso que provavelmente explica essa elevação do IPCA para este ano. Mas para o ano que vem, né, em 2025, 2026, continua estável ali, né? 3,86 em 2024, 3,5 25 e 26, né? O que já era esperado, né? As expectativas estão um pouco mais caminhando aí de forma mais estável nas últimas semanas, o que é um bom sinal, que ajudou também o Banco Central, né, a iniciar seu ciclo de corte de juros. Em relação ao PIB, mesma coisa, né? Para esse ano a gente já acredita, também não teve grandes fatos relevantes. A gente teve IBCB aí semana passada, mas veio ali mais ou menos em linha com o mercado, então acho que não veio grandes mudanças em relação ao PIB para esse ano. Para o ano que vem, uma alta, né, marginal não, né, mas uma leve alta, estava 1,3, foi para 1,33, 25 e 26 ali continuam também estáveis, aí 1,9 e 2% de crescimento para a economia brasileira. Câmbio também teve uma leve alta aí, né? A gente teve uma certa desvalorização. O câmbio é mais difícil de prever, a gente sempre fala isso, é uma das variáveis mais difíceis. E aí, para esse ano, teve uma leve alta de 4,93 para 4,95, estável ali em 24 em R$ 5,00, 25, 5,9, também estável, né? E uma leve alta ali em 2026. Mas o câmbio também tem se mostrado mais estável, né? Essa leve alta esse ano, talvez um pouco mais por conta desse recente aumento, desvalorização que teve, né? Taxa de câmbio nas últimas semanas, mas nada muito grande, né? Muito relevante. E por fim, a Selic, que continua estável aí para esse e para o próximo ano, está em 11,75 esse ano e 9 no ano que vem, né? 8,5, 25 e 26 de novo, né? Aqui a gente não acredita que tenha grandes alterações, né? O Banco Central já sinalizou mais ou menos como deve ser o ritmo, né, de ciclo de queda de juros até o final do ano. Então a gente não deve ver grandes mudanças para esse ano, que pode ver para o ano que vem, né? Mas vai depender aí de algumas questões ligadas mais à inflação, expectativas, né? Se houver alguma alteração. Mas, no geral, o cenário é bastante estável, né, para o Boletim Focus. Lembrando só que, acho que só antes de você comentar, Sung, eu ia falar só sobre esse ponto dos juros, que no final essas 4 variáveis são muito interligadas, né? Então, se a gente vê uma mudança muito brusca, por exemplo, no IPCA, é o que o Rafa falou, a gente vai provavelmente ver uma mudança também na Selic, né, projetada. Então, o próprio Banco Central também está meio que dependente dos dados aí que vão sair. Se eu não me engano, tem IPCA 15 essa semana, não lembro se é quinta ou sexta-feira. E assim, vindo um número que não se espera, voltando naquela questão de expectativas, né? Vindo um número muito diferente da expectativa, seja do mercado ou do próprio Banco Central, a gente pode ver uma mudança também no cenário aí projetado para a Selic, por exemplo. E isso afeta o quê? A curva de juros, que afeta praticamente todos os ativos do mercado, né? Tanto de renda fixa quanto ações, fundos imobiliários. Então é interessante que a gente fala sempre, expectativas, né? Não significa tanta coisa se a minha expectativa é diferente do que do mercado, mas no fim acaba impactando praticamente todos os ativos aí de forma indireta, né? Boa. Tem 2 questões importantes aqui para já puxar também para outras questões da semana, né? Acho que você bem trouxe, o IPCA 15 sai 9 horas da sexta-feira. A perspectiva é que a gente tem uma variação positiva, muito por conta aí da volta da alíquota total do PIS/COFINS, o fim do desconto que tinha para os carros de automóveis novos. E eu acho que esse Focus deve já incorporar um pouco o reajuste que a gente teve da Petrobras sobre a gasolina e o diesel na semana passada. A gente nem comentou isso, né? Mas foi algo positivo para a companhia realizar esse reajuste, porque até então a gasolina e o diesel estavam defasados em relação ao preço lá fora. Tá? E um segundo ponto importante é que a gente vai ter possivelmente a votação do novo arcabouço fiscal nesta terça-feira. Eu acho que é extremamente importante porque os efeitos e os desfechos dos episódios fiscais no Congresso vai influenciar esse foco, tá? Porque se a gente não tiver o desfecho do novo arcabouço, vai ter problema na lei de diretrizes orçamentárias, vai começar a gerar ruído sobre as expectativas, sobre o câmbio, pode começar a estressar o cenário e vai acabar impactando o Focus de forma negativa, ou seja, uma piora das expectativas de inflação, juros, câmbio, etc. Então, a gente tem um segundo semestre, uma agenda econômica importante, que começa possivelmente amanhã, e eu espero que o Congresso vote e aprove o novo arcabouço fiscal com ajustes. Os ajustes feitos no Senado, para mim, foram negativos, porque flexibilizaram a regra. Os deputados parlamentares já falaram que talvez não aceitem as mudanças que foram feitas.
voltando a um enrijecimento aí do novo arcabouço, que tem que ser votado amanhã o quanto antes para poder dar sequência à agenda fiscal do país, tá? Então acho que isso tem que ficar de olho nessa semana também. Do nosso lado, Vini, eu acho que seria isso, né? Eu não queria tomar muito mais tempo, 15 minutos de live, acho que os próximos 20 aí é com você para apresentar aí os impactos e o mercado de debêntures no Brasil. Boa, acho que é uma classe de ativo interessante. Até o Ricardo perguntou aqui, né, sobre a situação das debêntures de Light, né? Então, atualizando o Ricardo aí, praticamente, assim, né, em julho, porque até retomando para quem não acompanhou tanto, né, no começo do ano, acho que foi em fevereiro, a Light entrou em recuperação judicial, né? No comecinho do ano, ela contratou uma assessoria financeira e aí já começaram a especular. A gente fez até uma live aqui, a gente comentou, falando que a Light poderia entrar em alguns dias com um pedido de recuperação judicial. Por ser uma empresa que atua ali, né, com concessão de energia, né, não poderia pedir diretamente pela empresa, né, porque a Light tem várias subsidiárias ali, então a empresa deu um jeito de conseguir uma recuperação judicial, que não poderia acontecer diretamente pela empresa que distribui a energia, mas ela fez pela holding, então não teria impedimentos quanto a isso, conseguiu entrar no critério ali para pedir uma recuperação, e aí você tem alguns prazos a serem cumpridos e algumas etapas, né, para acontecer. Então, por exemplo, uma delas é a empresa ter um período de blindagem ali, que é basicamente uma pausa ali, né, para você estancar tudo que está acontecendo, o sangramento, fazer um levantamento tanto de dívida, né, a situação da empresa como um todo, por isso também contratam advogados, assessoria financeira, para ver tudo o que está acontecendo, e aí a empresa apresenta um plano tanto para os credores, né, que são os detentores da dívida, né, quem compra as debêntures dessa empresa, quanto para os acionistas, né? E aí esse plano ele pode ter, né, também várias subdivisões, como foi o que foi apresentado pela própria Light, ou não, né? Pode ser simplesmente, né? O que pode envolver nesse plano? Ah, quem tem debênture da Light vai virar acionista, né? Um título vai valer uma ação da Light. Ah, quem tem debêntures no valor de até 10 mil reais vai ter um haircut, né? Que é eu só vou pagar um percentual X da dívida. Então, se eu tenho até 10 mil reais, se eu não me engano, isso foi apresentado no caso de Light, né? Debenturistas que tinham até 10 mil reais só iam receber 60% da dívida. Enfim, são vários planos que podem ser apresentados, não existe uma regra, vai de empresa para empresa, só que os cotistas, né, os debenturistas, podem aprovar ou não. Então, tudo isso é passado eles passam por assembleias, né, e você tem um mínimo percentual ali de aprovação. Então, se eu tenho, no mínimo, eu tenho que ter 51% de aprovação, né, de votações ali a favor para que o plano aconteça. Né? Às vezes você pode ter um quórum ali que não é suficiente, então essa assembleia é prorrogada. Então, assim, um pouco de burocracia para as coisas acontecerem quando uma empresa entra em recuperação judicial, e é o que está acontecendo com a Light, né? A gente pode ver que no noticiário, pelo menos, existem algumas rixas entre os controladores da Light com os debenturistas. Então, o que isso significa? Os credores, eles não estão aceitando o que está sendo proposto, né? E isso acontecendo, né, vai prorrogando os acontecimentos. Então, a gente já vê aí que desde fevereiro, né, a empresa já pediu recuperação judicial, se não me engano foi até um pouco depois que isso, e agora a gente já está no fim de agosto, aí entrando em setembro, e nada mudou, né? Você vê os ativos aí bastante desvalorizados ainda, né? Os ativos de renda fixa, as ações também caíram bastante, e ainda não entrou num consenso. Um plano foi apresentado no final de julho, mas não teve ainda assembleia para aprovar esse plano. Então a gente está esperando, né, a situação das debêntures aí que o Ricardo perguntou, a gente está esperando uma resolução se vai realmente entrar, se esse plano que foi proposto vai realmente ser aprovado ou não. Pelo noticiário, parece que não vai ser aprovado, porque os credores não gostaram do que foi proposto. Então, por enquanto, a situação é essa, é basicamente de aguardar ainda, porque ainda não chegou num consenso, tá? Acho que ainda tem água para rolar, acho que ainda, pelo que eu estou sentindo, que vai ser difícil de entrarem num consenso, porque é muito debenturista, então, quanto mais gente envolvida, mais difícil fica para você entrar num consenso. Até por isso, normalmente, né, quando você tem uma recuperação judicial, o que costuma acontecer, né?
entra um fundo de investimento comprando toda a dívida de todo mundo, né, trocando ali por cotas desse fundo, e aí o fundo toma a decisão. Então é basicamente, você fala assim, eu sou debenturista, eu sou um investidor individual. Eu vou lá, vendo eu troco meu título de renda fixa por uma cota de um fundo que vai me representar lá, e tá tudo certo, né? Esse fundo vai representar meus interesses, fica mais fácil de tomar uma decisão. Só que não é o que aconteceu com Light. Light são milhares de pessoas físicas envolvidas ali na decisão. Então, eu acho que por isso também fica um pouco mais difícil de entrar no consenso. Por enquanto, a gente tem que aguardar e ver o que vai ser resolvido. Então, tem um plano rolando aí, mas não sei se esse plano vai ser aprovado, tá? São vários critérios ali para o plano acontecer. Agora, entrando no nosso assunto, já entramos, né? Falamos de debentures aqui. Eu vou colocar minha tela aqui Vou projetar aqui. Vou tentar contar uma história, página por página aqui do mercado de debentures, tá? Então, acho que começando do começo, né? O que seria uma debenture? Debenture é um título de renda fixa emitido por uma empresa não financeira. Então, se a gente pegar aí... Vini, não tá aparecendo, tá? Agora Tá. acho que... Boa. Tem que dar uma aumentadinha. Isso melhorou. Boa. Então, assim, se a gente pegar... A gente não pode falar que debênture é um título emitido por empresa privada, porque o banco também é uma empresa privada. E o título emitido por bancos, né, instituições financeiras, são títulos bancários, que é o CDB, LCI, LCA, por exemplo. Então, as debêntures, elas são títulos emitidos por empresas não financeiras. Se for emitido por empresa financeira, se enquadra ali como um CDB, LCI, LCA. Então, a debênture, ela pode ser emitida por empresas de energia, né, por empresas como a Light, por exemplo, pode ser emitido por empresa do setor de transporte, enfim, todos os setores não financeiros, né? E aí, a gente tem alguns dados que podem mostrar como que está esse mercado, né? E é um mercado muito parecido com o mercado de ações, né? O que muda é só o tipo de título que está sendo emitido. Então, enquanto você comprando ação de uma empresa, você vira sócio daquela empresa. Então, você divide os lucros, né? Você pode receber dividendos daquela empresa, né? Se ela tiver um lucro que vai ser distribuído para os acionistas, e você meio que participa daquilo como um todo. Então, se a empresa for mal, você está junto ali no barco. Se a empresa for bem, você pode colher os frutos também junto com os acionistas controladores daquela empresa. Você sendo um credor, né, você comprando debêntures daquela empresa, você simplesmente vai combinar uma taxa de retorno e vai receber aquela taxa sem meio que participar 100% da performance daquela empresa. Então, se a empresa for muito mal, por exemplo, só que a ponto dela conseguir ainda pagar o que ela te deve, não vai acontecer nada com você, né? Você vai receber ali o que você combinou com a empresa, né? Tanto os juros ali semestrais, anuais, ou se não tiver pagamento de juros, você vai receber o pagamento do seu principal na data de vencimento e tá tudo certo, né? O único risco, né, um dos riscos é o risco de crédito, que é basicamente da empresa quebrar. Então, por exemplo, o que aconteceu com o Light, né, que o Ricardo levantou aqui o assunto, se a Light não tivesse entrado com pedido de recuperação judicial, né, e tivesse dinheiro, vamos supor que não tivesse acontecido nada com a empresa, ela ia estar pagando ali os seus juros semestrais normalmente, né, os acionistas até poderiam estar com uma performance negativa no ano, pelos rumores, por exemplo, da contratação da assessoria financeira, mas os debenturistas iam estar recebendo normalmente seus juros, né, e iam receber ali até a data de vencimento o que combinaram com a empresa. Pode ser uma taxa de PCA mais 7, PCA mais 8, ou CDI mais 2, CDI mais 3, depende aí da empresa e do prêmio que a empresa emitiu como combinado ali para os cotistas, né, para os debenturistas. Então é diferente porque em um caso você está no passivo da empresa, que é o caso dos debenturistas, né, dos credores, e no outro você está no patrimônio líquido, que é como um sócio, né, por exemplo, um sócio controlador, você entra junto ali como um acionista. Então essa é a diferença de você ser acionista e credor. Em um caso você toma ali todos os riscos e no outro você se limita ao risco de crédito, né, que é basicamente o risco da empresa quebrar, né. E aí o que a gente viu no começo desse ano, principalmente, né, dá para ver aqui direto nesse gráfico aqui que eu estou mostrando, que é um gráfico que a Ambima divulga mensalmente, né, o boletim do mercado de capitais, que mostra a oferta por classe de ativos mensal, né,
aqui está em reais bilhões, então é um volume bem alto, né? Se a gente comparar, se a gente somar aí com outros mercados, por exemplo. Cada cor aqui representa uma classe de ativos diferentes, sendo que a cor azul você tem ali fundos imobiliários, então renda variável é basicamente só ações, e a cor azul é basicamente fundos imobiliários. E aí, desde o começo do ano, a gente vê que, principalmente por causa de Americanas e Light, o mercado de crédito privado, né, mais especificamente de debêntures, ele sofreu muitas distorções. Então, além do cenário macro já estava bem desafiador, né? O Sung e o Rafa podem até comentar um pouco depois. O cenário macro estava bem incerto, né? A gente tinha acabado de. Um novo governo estava começando ainda, estavam com declarações meio polêmicas ali no começo do ano, a gente não tinha ainda arcabouço fiscal, a gente não tinha nada disso. Selic na máxima ali em 13,75, sem sinalizações de que de que a taxa poderia cair. E ainda teve o evento de Light, o evento de Americanas, o evento de Marisa, Tokstok, mais de 200 empresas pediram recuperação judicial no primeiro trimestre de 2023, e aí a gente viu um reflexo disso no volume de ofertas, né, de captações nas classes de ativos. Então você pega aí até dezembro, renda fixa captou aí 66 bilhões de reais só no mês de dezembro, e aí entrou no mês de janeiro com 23,5 bi. Então, assim, é pouquíssima coisa, a gente só começou a ver esse mercado se recuperar a partir de junho, né? Foi no mês retrasado aí, e julho, que foi o segundo maior mês aí de 2023, com uma captação positiva, tá? Isso falando de classe de ativo como um todo. Então, é assim, a empresa que vai lá, fala, ó, eu quero fazer uma oferta, bate na porta dos bancos lá e fala, ó, eu quero fazer uma oferta aqui, eu quero captar X bilhões a uma taxa de X%. Né? E aí são vários motivos. Né? Por que a empresa não captou até maio de 2023? Às vezes porque o custo da dívida estava muito alto, às vezes porque a empresa estava em dificuldades e queria segurar um pouco para ver como que o mercado ia... né, o apetite dos investidores também não estava tão alto, então muita gente estava meio incerta com o futuro e falava, não quero investir agora, não quero contratar dívida privada agora, quero esperar para ver como que está. A gente vê que o índice de confiança dos investidores estava mais baixo também nesse período. E uma coisa que eu chamo a atenção aqui é na parte de renda variável e nos investimentos híbridos aqui, que é basicamente fundos imobiliários, né? A partir de maio, a oferta dessas classes de ativos aumentou bastante. Então você vê aqui que de maio a gente teve aí 400 milhões, né? 400 milhões aqui de oferta na renda variável, e em junho já foi para 6,5 bi. Né? E em julho foi para 8,6. Então a gente vê que a bolsa também subindo ajudou as empresas, né? Trouxe um fôlego para as empresas fazerem novas captações. E não só para a parte de renda variável. A gente vê que renda fixa é uma parte bem grande aí das captações mensais de ativos. A gente acaba nem vendo muito desses números, né? Porque não vejo muita divulgação desses números no dia a dia aí. Não só na mídia, mas também a gente vê em redes sociais e tal. E só que renda variável está voltando aos poucos, né? A gente vê que julho de 2022 eram 33 bi de emissões, e isso caiu para zero em vários meses aqui até agora, né? Então você vê, agosto de 2022 foi zero, outubro zero, novembro zero, janeiro 23, fevereiro, tudo zero, né? Então, assim, o mercado sentiu bastante o choque, né, desses eventos de crédito que eu comentei, e a piora mesmo do cenário. Então, assim, o mercado como um todo foi afetado, só que mesmo assim, o mercado de renda fixa, apesar de ainda conseguir captar um volume até que interessante nos primeiros 4, 5 meses do ano, foi um volume bem abaixo aí do que a gente via e volta na questão de expectativas. Né? Você vê, o ano de 2022 completo, aqui não está mostrando no gráfico, mas o ano completo bateu um recorde de captação na modalidade de renda fixa histórico. Então, assim, apesar do cenário macro estar um pouco mais difícil, foi um recorde na captação de debêntures nas ofertas aqui de crédito privado. Então, você vê que, mesmo com o cenário um pouco mais incerto, as empresas não deixaram de captar. 2023 já foi o contrário, foi um volume bem fraco, e a gente não via esse volume tão baixo assim, fazia tempo, né? Então, eu acho que as empresas também anteciparam suas captações, já prevendo que o cenário macro poderia ficar incerto por um tempo maior. Então, a empresa vai lá e fala, pô, vou captar já, deixar meu caixa fortalecido, e aí eu passo pela turbulência um pouco mais tranquilo, porque eu vou estar capitalizado.
E aí pode ser isso também que explica esses 5 primeiros meses de 2023 estarem tão baixos quando a gente olha para esse gráfico. O que é positivo aqui Vini, nessa... Oi, pode falar. Só lembrar também, agosto, setembro, outubro, novembro de 22 foi eleições, né? Eu acho que foi um momento ali, além de juros altos, tinha um pé atrás em relação a isso, né? Exato. Isso tudo contribuiu para a incerteza, acho que, dos mercados, né? Só que, como notícia positiva, né? Acho que nem tudo é tão ruim como se imagina. A gente já está vendo uma recuperação aqui do mercado, né, uma normalização do mercado em termos de ofertas, né? Se a gente olhar junho e julho, não só o mercado de renda fixa aumentou bastante a sua captação, mas também o mercado de renda variável. Você vê aqui na linha laranja e a linha azul que, né, apesar de comparado com renda fixa ser um volume bem menor, já está crescendo em comparação com os meses anteriores, tá? E aí, partindo desse ponto aí de emissões, né, eu queria mostrar um outro gráfico, que aí já entra num índice, né? Eu vou explicar um pouco de como funciona esse índice, né? Deixa eu ver se tem a definição dele aqui. Esse índice é o IDEX CDI, né? Então a gestora JGP, né, que é uma asset bem renomada aqui na parte de renda fixa no Brasil, ela divulga um índice que é o IDEX CDI, que reúne debêntures com bons padrões de liquidez indexadas ao CDI. Então é basicamente várias debêntures que têm remuneração atrelada ao CDI, sendo percentual do CDI ou CDI+, e aí mostra alguns gráficos né, com emissões maiores que 100 milhões, né, de reais, então são debêntures um pouco mais líquidas. E aí, nesse site aqui, a gente consegue ver vários gráficos, né, desse índice que representam um pouco do mercado dessas debêntures. Então, um gráfico interessante que a gente pode olhar, que conversa um pouco com aquele gráfico de emissões, é esse daqui, né, evolução do tamanho da amostra. Então, o número aqui, a coluna em preto aqui, a gente vê que tem um número, é a quantidade de papéis que estão dentro do índice para aquele mês específico. Então, todo mês, né, a gestora aqui, com base na sua metodologia, ela roda para ver quantos papéis vão estar dentro do índice naquele mês específico. Então, até janeiro, né, que reflete ao mês anterior, que seria dezembro, a gente via que tinham 323 papéis dentro do índice, né? Para fevereiro, que são os papéis de janeiro, com a piora do mercado, muitas debêntures sofreram, né? Por exemplo, liquidez diminuiu bastante, então aquela debênture já não vai entrar mais no índice. A gente vê que o tamanho da amostra, né, diminuiu bastante e conversa com aquele gráfico lá de emissões. Então você vê que nos primeiros 5 meses do ano, o tamanho da amostra diminuiu muito e só começou a voltar em julho, né? Aqui a gente já tem até o dado de agosto, porque é divulgado todo início de mês, né? Então a gente vê que agosto já voltou aí com uma média de 300 papéis, né? Que basicamente é 300 papéis dentro do índice. Essa é a média é a média histórica, né? Da amostra desse índice. Em janeiro, fevereiro, março até maio, a gente viu que esse índice chegou a 200 papéis. Então, praticamente 100 papéis sumiram do índice por conta da liquidez, né? Então, os investidores, seja porque os investidores sumiram do mercado ou porque as debêntures não se enquadravam mais naquele período para entrar no índice. Então, assim, foi um impacto grande no mercado, mas como eu disse, né, a tendência daqui para frente é que a gente veja uma normalização e uma colheita aí para quem investiu nesse período de dificuldade, porque com os eventos que eu disse de Americanas e Light, muitos papéis, que eu vou até trazer aqui um como exemplo, que é esse da Movida, muitos papéis eles tiveram uma abertura na taxa, né, no prêmio oferecido. Então, assim, um papel de renda fixa, tirando os papéis bancários, a taxa desse papel ele oscila todos os dias. Então, se a gente entrar no Tesouro Direto, por exemplo, a gente vai ver que 2 vezes ao dia a taxa oferecida muda. Né? A gente via aí Tesouro IPCA+, pagando IPCA mais 6% no começo do ano, agora esses títulos estão pagando 5,20%, 5,30%. Uma redução na taxa oferecida. E redução na taxa significa aumento no preço. Então, assim, quando você compra um título de renda fixa com uma taxa muito elevada, né, com desconto sobre a emissão, funciona como se fosse uma ação. É como se você estivesse comprando aquele papel, né, barato. Né? Você está comprando a um valor talvez menor do que ele realmente vale. Então, assim, renda fixa você também consegue investir pensando em, pô, esse papel tá barato, esse papel tá caro, não sei se faz sentido comprar uma dívida dessa empresa agora ou não.
Então, assim, é um mundo um pouco diferente do mercado de títulos públicos, e aqui eu vou trazer esse exemplo aqui de Movida, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro o que eu quero falar aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver a tela aqui bem, né? Então, assim, se a gente entrar aqui no site da Ambima Data, a gente vê que esse papel aqui, Move34, é um papel emitido pela empresa Movida, né? A gente vê aqui todos os dados da empresa. Ele foi emitido em 2019, em junho, ADI mais 2,05%, tá? Então, assim, na época, era um prêmio que a Movida olhou e falou assim, bom, o meu risco, quanto que eu posso emitir de prêmio para que eu consiga captar o que eu quero, né? No caso aqui, eles captaram 283 milhões, né, de reais. Então a empresa tinha essa necessidade de caixa e falou, quanto que eu vou emitir de prêmio? Vamos ver aqui como que está o mercado, vamos ver aqui o risco que eu represento. Então, eu tenho um rating aqui de AAA, por exemplo, então eu posso emitir um prêmio às vezes um pouco menor, porque eu represento um risco também um pouco menor para o meu investidor. Eu emiti aqui uma dívida 2,05 acima do CDI. Quanto que essa dívida está hoje? 2,92%. Então, assim, o papel foi emitido a 2,05, agora ele negocia a 2,90, uma taxa acima do que foi emitido. Ou seja, se você comprar esse papel agora, você está comprando a um valor, né, abaixo da emissão, certo? É um pouco do que aconteceu do começo do ano até aqui. Esse valor estava até a taxa, né, estava até acima do que está agora. Essas taxas fecharam e geraram ganhos de marcação a mercado para quem tinha esse papel na carteira, tá? Seja pelo aumento da liquidez do mercado ou também pela normalização mesmo, né? O mercado viu que não era o fim do mundo no mercado de crédito, que as empresas iam se recuperar, tá? E aí aqui você tem algumas outras informações, por exemplo, preços, né? Se a gente for aqui nessa aba, a gente consegue ver todo o histórico dos preços, né? Eu vou pegar aqui um período total e vou explicar o que significa esse gráfico. A linha azul, ela é o PU par, ou seja, o quanto seria o preço unitário do título se a taxa de emissão não mudasse, ou seja, se não existisse marcação a mercado no preço. Né? Foi emitido a 2,05, vai se manter 2,05 para sempre. Essa é a linha azul, por isso que ela é uma linha contínua. Tá? A linha verde já é o preço indicativo, então é quanto aquele título representa no mercado secundário, né? O quanto ele representa ao valor de mercado. Então, assim, aqui, por exemplo, na pandemia, a gente vê que ele caiu bastante, né? Aqui é o PU. Então, assim, comparado ao PU par, a gente vê aqui que o PU indicativo, o PU par estava 1.012 e o PU indicativo estava 857. Se a gente colocasse isso em taxa, por exemplo, o PU par seria 2,05, né? Como a gente viu lá na emissão, e o PU indicativo seria muito acima de 2,05 porque o preço caiu. Então, lembra da relação inversa na renda fixa. Se o PU, né, caiu, a taxa subiu, né? Então, assim, aqui eu quero ilustrar, né? Eu não vou entrar nem muito nos detalhes aqui, porque não quero também complicar muito o simples, mas aqui é para ilustrar que nesse caso, por exemplo, desse papel de Movida, a gente vê que o PU indicativo, ou seja, o valor que esse título está negociando no mercado, ele é abaixo do que o que ele realmente foi emitido, ou seja, pode fazer sentido você comprar um título que né, não necessariamente esse título estou mandando comprar, mas assim, uma empresa que você vê que talvez não represente o risco, né, do que o prêmio que está sendo oferecido, pode fazer sentido você comprar porque a tendência é que ele se normalize. Então, por exemplo, se você tivesse comprado aqui em 2020, tudo bem que aqui era pandemia, né, mas se você tivesse comprado aqui nesse período esse título, você vê que meses depois ele normalizou e chegou muito próximo do PU par de novo. Então, você teria um ganho de marcação a mercado aqui, como são as ações. A ideia das ações é você comprar barato para depois vender caro, né? Na renda fixa é a mesma coisa. Você consegue comprar barato para depois vender, né? Para vender mais caro ou até mesmo manter o título até o vencimento, porque você vai ter um carrego maior do que outras pessoas que compraram, por exemplo, na emissão, tá? Tá claro? Eu não sei se está 100% claro aqui o que eu quero passar aqui para o pessoal. Acho que sim, Vini, até como você bem trouxe, né? Pandemia em 20, ali é provavelmente em 22 para 23 que caiu ali, é basicamente os eventos que você contou no começo da live, né? Light, Americanas, problemas de crédito. Exato, Isso, né? Exato, aqui no começo de 23 você vê que apesar do período inteiro ele estar abaixo, né, o PU indicativo ele está abaixo do PU par,
ele está bem próximo aqui, né, durante o ano de 2021, 22, até chegar em 23, que ele cai de novo, né, que foi esse período que a gente mostrou aqui, os primeiros 5 meses desse ano. Os primeiros 5 meses foram bem difíceis, e agora que as empresas estão começando a se recuperar, o mercado está se normalizando, a liquidez está aumentando, então isso é importante também para o mercado, porque quando a liquidez está baixa, o mercado fica um pouco disfuncional, né? Você vê que qualquer investidor maior que entra, seja estrangeiro ou até mesmo fundos de investimento, ele causa uma distorção nos preços. Então é difícil de você analisar também um título exclusivo ali, porque às vezes um investidor maior ele acaba ou colocando muito dinheiro ou tirando muito dinheiro, e isso afeta o preço instantaneamente. Então, aqui nesse caso, aqui nesse exemplo que eu estou trazendo, mostra que, esse papel, apesar de estar abaixo desde a sua emissão, em alguns momentos ele pode ter apresentado uma oportunidade bem grande. E assim, Movida é uma empresa que particularmente eu gosto, eu acho que apesar de agora estar com uma alavancagem um pouco maior, que faz parte também do seu modelo de negócio, é uma empresa que é muito bem gerida, tem um grupo sólido por trás, né, que é o grupo Simpar, e tem outras empresas que são grandes também no grupo que podem ajudar e diluem um pouco o risco da emissão. E talvez não. O que eu quero dizer é assim, o risco-retorno dessa emissão talvez não seja o mais racional possível. Né? Você fala, a empresa está negociando aqui a DI mais 3, né, arredondando aqui. Será que faz sentido? A Movida é super bem avaliada, tem números sólidos, talvez esse prêmio deveria ser 2% e não 3%. Né? Se realmente for 2%, o que vai acontecer? Esse 1% de diferença você ganharia na marcação ao mercado, porque você comprou a dívida abaixo do que ela vale. Então, isso dá para você fazer com qualquer papel. Né? Então, assim, eu estou falando de Movida aqui, desse papel específico, mas existem milhares aí de opções que você pode analisar. Tá? E aí, falando um pouco Deixa eu de fazer uma índice... pergunta, Vini, para Claro, a claro. gente não passar uma falsa impressão de que só olhar o PU indicativo e o PU de emissão, é isso, né? PU Isso. indicativo O PU e o par, PU, né? O PU de PU emissão. par, né? Olhar só essa diferença, se está abaixo eu compro. O que tem que, assim, a gente pode passar essa falsa impressão, né? Mas acho que tem mais coisa para observar do que só isso, né? Se você puder contar em poucas palavras também. Não, com certeza. O principal, como eu disse, né, o risco aqui é o risco de crédito. Então, você precisa saber se assim. É a mesma coisa. O Ricardo falou aqui de Light. Quando aconteceu tudo o que aconteceu com Light, os papéis da empresa chegaram a IPCA mais 50. Então, ele estava, obviamente, muito descontado do PU par. Né? Se você olhasse lá o PU indicativo, ele estava muito abaixo do PU par. Então, o que você tem que responder o risco que eu estou correndo aqui de crédito reflete o prêmio que eu vou ganhar? Né? Eu vou ter uma perda permanente de capital, né, que é o que o Howard Marks sempre fala lá, né, ele que batizou esse risco. Para ele, risco, na verdade, é a perda permanente de capital. Né? Então, eu vou ter uma perda permanente de capital ao investir nessa dívida? Light, será que você vai ter? Até agora não se mostrou um bom investimento. Então, assim, é uma das perguntas que você tem que responder. Você tem que avaliar o risco de crédito. E para isso, você vai acabar olhando se o prêmio que aquela empresa oferece representa o risco que também você vai correr. Então, para isso, você vai ter que olhar os números da empresa, entrar lá no RI e ver os balanços, olhar fluxo de caixa, olhar a demonstração de resultado, ler as notas explicativas. Então, é quase como uma análise de ações. A única diferença é que as ações você está tentando, você vai acabar fazendo um valuation, né? Você vai estimar o quanto aquela empresa vale no futuro. Na parte de renda fixa, você não vai para essa etapa do valuation. Você pode até olhar, mas assim, você consegue parar um pouco antes, né? Porque você não tem upside, né? Ou seja, você não está comprando renda fixa esperando que a empresa te dê, te pague além do que ela está combinando ali com você, né? Por ser um bom credor. Então a empresa não vai chegar e falar assim, esse cara aqui, é um bom credor, eu vou pagar um pouco mais para ele, vou dividir meus lucros com ele. Né? A empresa nunca vai fazer isso. Ela vai fazer com os acionistas, com os credores, ela vai se limitar ao que ela combinou. Então, se ela vai pagar IPCA mais 8, ela vai pagar sempre IPCA mais 8. Ela não vai passar disso. Só que em alguns momentos você consegue
ganhar mais do que IPCA mais 8, olhando para essas disfuncionalidades no mercado. Esse acho que é o ponto aqui que a gente está querendo trazer. Não para qualquer caso, mas em alguns casos pode fazer sentido. Eu acho que nesse momento existem algumas oportunidades nessa linha. E aí você pode fazer isso, até linkando aqui com o comentário da Renata, você pode fazer isso olhando para papéis individuais ou até mesmo via fundos, né? Os FIINFRA, por exemplo, são fundos que compram debêntures incentivadas. A diferença para uma debênture comum aqui é que, além de você ter a isenção de imposto de renda, o que é uma vantagem bem interessante, na minha opinião, você tem a diversificação, né? Então, até o que a própria Renata falou, né? Você tem mais vantagens como pequena investidora, que é a diversificação, dividendos, liquidez e preços acessíveis. Né? Eu acho que eu destacaria aqui diversificação, no que ela falou, né? Diversificação e talvez diversificação, eu até comentei a isenção, né? A isenção de imposto. Porque dividendos, você acaba, no final você está recebendo os juros que os papéis pagam, né? Então, o fundo ele tem, sei lá, 5 papéis. Os dividendos mensais nada mais são do que os 5 papéis pagando para o fundo e o fundo vai lá e distribui para o cotista. Se você tivesse na sua carteira aqueles mesmos 5 papéis, você também receberia os dividendos. Talvez em uma periodicidade diferente, mas você receberia. Então eu destacaria a diversificação porque você não precisa fazer o trabalho de escolher os papéis. Então, assim, eu acho que são vantagens e desvantagens, né? Eu acho que é a mesma coisa, a mesma discussão para fundos de papel, né? Fundos imobiliários de papel e CRIs, né? Certificados de recebíveis imobiliários. É a mesma discussão para FIINFRAs e debêntures incentivadas. Você pode comprar diretamente ou você pode diversificar olhando diretamente para o fundo, tá? Enfim, acho que mas foi bem válido o comentário que eu ia falar sobre isso também, que você pode investir diretamente via fundos que você dilui um pouco do risco de crédito, né? Você diminui um pouco desse risco. E acho que para fechar, que a gente está até com o tempo já chegando ao fim aqui, acho que já até passou um pouco, mas só para fechar eu queria mostrar como que está o índice histórico, né, dessas debêntures, né, do mercado de debêntures. Então, se a gente separar aqui em grandes grupos de debêntures indexadas ao CDI, debêntures indexadas ao IPCA, de infraestrutura e o CDI, se a gente fizer uma comparação aqui, a gente vê que o histórico é bem positivo desses índices, né? Aqui são índices divulgados pela Ambima, e a gente vê que o IDA-DI, ele rendeu aí nos últimos 3 anos 34%, o IDA-IPCA infraestrutura, né, que são papéis IPCA que são do setor de infraestrutura, 32%, e o CDI 28%. E assim, é claro que esses índices vão render acima do CDI porque eles têm risco de crédito, então eles têm que oferecer um prêmio maior que o CDI. Né? Se tivesse igual aqui, eu ia te falar, nunca invista no IDA-DI, porque o CDI você não tem risco de crédito. Né? O IDA-DI você precisa sempre estar rendendo mais. E dá para ver aqui nitidamente que, desde 2023 aqui, você vê essa curvinha aqui no gráfico, né? Dá para ver o IPCA, como tem marcação a mercado, ele é um pouco mais volátil. No caso do DI, dá para ver aqui claramente que você teve realmente um impacto no ano de 2023 nesse mercado, e como eu disse, ele tem se normalizado aí nesses últimos 2 meses, tá? Como a gente tem observado aqui, tá? Então eu acho que a realidade não deu para passar tudo que eu queria falar um pouco mais, mas eu acho que a gente pode deixar para a semana que vem também, a gente sempre tem lives aí toda semana, no meio-dia, né? Então quem está assistindo aqui pode ficar tranquilo que a gente vai continuar o assunto, se vocês gostaram, é claro. Queria deixar o convite aqui também para todo mundo que hoje vai ter, às 18 horas, vai ter plantão de dúvidas de renda fixa, então para quem está aqui e já for assinante, pode ir lá no plantão, que eu até posso continuar um pouco do assunto aqui, aprofundar um pouco mais. Não sei se vocês têm algum comentário, Sung, Rafa. Não, para mim tá tranquilo. Boa. Porque eu ia falar que, né, vocês também acabam falando bastante do cenário macro, que eu acho que é importante para linkar, porque você vê que tudo parte do cenário macro e as coisas vão se aprofundando no micro, né? E acho que foi um pouco do que aconteceu com as debêntures no Brasil aqui em 2023. E acho que para fechar, né, acho que a gente tem um videozinho aqui que a gente queria passar, porque hoje, como o pessoal que está assistindo aqui pode ter notado,
Hoje é o último dia, né? Na verdade, são as últimas horas para você aproveitar 30% de desconto na Suno Premium, que é a nossa assinatura mais vendida. Então, para você ter acesso a relatórios não só de renda fixa e macro, que é aqui da nossa live, mas também ações, fundos imobiliários e outras classes de ativos, tudo dentro da nossa Suno Premium, você pode aproveitar aí hoje com 30% de desconto. O link está na descrição, QR Code está na tela. E para nos despedir aqui, né, eu vou passar um videozinho aqui que o pessoal da produção aqui enviou para a gente. Para quem tiver alguma dúvida de como funciona, né, tanto a área de membros ou a própria assinatura Suno Premium, acho que vai se esclarecer com esse vídeo aqui. Então, vou passar o vídeo aqui. Queria desejar a todo mundo aí uma boa semana. Fico com o convite para o plantão de dúvidas hoje mais tarde, 18 horas. E até semana que vem, pessoal. Um abraço. Valeu pela aula, Vini. Espero que todos tenham gostado. Até semana que vem. Até, pessoal. Boa. Valeu. Bem-vindo à área do Investidor Suno. É por aqui que você irá acessar o conteúdo da nossa assinatura mais vendida, a Suno Premium. É simples, intuitivo e fácil de usar. Mas eu vou te ajudar a navegar, resumindo o que é mais legal. Aqui na Home você encontra a agenda de lives e plantões de dúvidas que deixam você mais próximo do nosso time de analistas e grandes nomes do mercado. Os últimos relatórios liberados que você também pode ouvir em formato áudio e se informar de onde e como estiver. No menu da direita tem tudo o que você precisa. É só clicar aqui para acessar todas as carteiras recomendadas da sua assinatura. Quer saber em que ativos nós recomendamos você aportar agora? É só ficar de olho no ranking de cada carteira. Nele você encontra o top 3 de oportunidades em cada uma. Além dos relatórios, plantões de dúvidas e das carteiras recomendadas, a Suno Premium te dá acesso a recursos exclusivos, como o Suno Portfólio, um guia que te sugere o percentual ideal de cada categoria de ativos para compor a sua carteira de investimentos conforme o seu perfil. Esse recurso é baseado no Yale Model e traz sugestões para 5 perfis clássicos, usados no mercado em geral, e 3 perfis exclusivos alinhados à filosofia seguida pela Suno. Bateu curiosidade para explorar ainda mais? Aproveite essa oferta para garantir sua assinatura e desbloquear o seu acesso. Produção caprichou ainda, hein? Caramba, ficou muito bom mesmo. Boa. Você viu que valeu, tem pessoal. Seu no vídeo, né? Boa. Valeu. É isso então. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.